Bem-vindo, gente, para mais um episódio de Geografia na Escola, onde a gente basicamente pega diversos temas das ciências humanas e comentamos um pouco em forma de podcast. A nossa convidada de hoje é a professora Thaís Silva. Ela é formada em Geografia na UFAM e tem especialização em Geografia Ambiental. Pode se apresentar, professora. Bom, eu sou a professora Thaís, como ela já me apresentou, né? Formada em Geografia pela UFAM, trabalho aqui no Terezinha desde o início do ano e sou formada também, tenho especialização em Geografia Ambiental. Então, basicamente, a gente vai fazer algumas perguntas para a senhora. O nosso tema de hoje vai ser migrações, o que tem muito a ver com o nosso aspecto geral do mundo ultimamente. E começa, fala. O que é imigração? 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 Tu fala imigração? Sim. A migração normal, certo? Sim. A migração é o deslocamento de uma pessoa ou de uma determinada população do seu local para um outro local, né? Sim. É a saída de uma determinada... Por exemplo, eu vou sair daqui de Manaus e vou migrar para um outro estado ou para um outro país, Sim, por diversas razões. Qual é a diferença entre imigração e emigração? Nós temos a saída, né, do meu local de origem para um outro destino, certo? Nós temos a saída do meu local de origem para um outro local e depois o retorno para o meu local de origem, certo? Sim. Essas são as diferenças entre elas. Quais os três tipos de imigração? Oi? Quais os três tipos de imigração? Tem a pendular. Agora. Sazonal seria uma. Sazonal. Tem a pendular, sazonal, também tem a permanente. Permanente, a sazonal, a pendular, a espontânea. A migração forçada. E qual é os motivos para a imigração? Olha, aí a gente tem os motivos que são espontâneos, Sim, né? E aqueles motivos que não são espontâneos. Os espontâneos são como quando, por exemplo, eu faço um curso aqui e quero fazer um intercâmbio em um outro país. Sim. Aí eu decido migrar para esse outro país para fazer o intercâmbio lá, certo? Podendo ficar lá ou não, dependendo das condições em que eu estiver. Posso também sair em função de um trabalho, certo? Conseguir um trabalho em outro local, vou para esse outro local. Mas eu também isso pode acontecer em funções de crise econômica, guerras, questões culturais também, políticas, religiosas, ambientais, desastres ambientais também, que aí é quando eu sou forçada a deixar o meu país de origem, digamos assim, e ir para um outro local buscar refúgio, né? E qual país que tem mais número de imigrações? Agora, nós recebemos muitas pessoas, né? As nossas fronteiras são abertas. A gente pode citar, por exemplo, o caso dos haitianos, dos venezuelanos, né? Tiveram os sírios que vieram para cá, mas agora o país, te dizer exatamente o que mais tem, eu não sei se é o nosso. A Alemanha, se eu não me engano. Como tem muitas guerras no Líbano e nesses países assim do Oriente Médio, normalmente eles imigram para a Alemanha porque é um dos jeitos mais fáceis de fugir dessa guerra. Mas para o Brasil, por exemplo, os maiores são a Venezuela, o Haiti, os países que estão perto do Brasil ou que dividem fronteira com ele. Ou que, na maioria das vezes, são aqueles países que sabem que aqui é um país, digamos que assim, de fronteiras abertas e que sabem que se vierem para cá não vão ter nenhum empecilho, não serão barrados. E quais as dificuldades que os imigrantes passam? Geralmente é habitação, a questão econômica também, a falta de emprego, e aí isso acarreta tanto problemas para as pessoas que estão chegando no país, quanto para as pessoas que já moram no país, porque o contingente populacional aumenta, certo? Sim. E aí, querendo ou não, a gente tem tanto problema para eles, como, por exemplo, os venezuelanos, né, que teve que ser criado abrigo para eles, porque era uma grande quantidade e tudo mais, quanto problemas populacionais dentro do próprio país, com as pessoas que já são do país. Sim. E como é que é a xenofobia? Isso.
como ela citou, a Alemanha é o país que mais recebe, né? Sim. Mas a Alemanha é o país símbolo da xenofobia, por eles terem aquele nacionalismo já exacerbado, né? Sim. Então, o país símbolo da xenofobia acaba sendo ali alguns países europeus, certo? Sim. Que acaba sendo, digamos que assim, tendo uma dicotomia aí, né? O país símbolo da xenofobia acaba sendo o país que mais recebe essas pessoas. Assim, uma coisa que eu observo muito, professora, é que a maioria dos países europeus, a taxa de natalidade está diminuindo muito ao longo dos anos. Então, eles tendem a deixar as fronteiras abertas para imigrantes porque está faltando mão de obra. Porque são países que já completaram a sua transição demográfica, certo? E aí, nesses países, o que acontece? Eles não têm mais muitos filhos. No caso, a população deles, a taxa de natalidade é muito baixa, certo? A taxa de natalidade sendo baixa e ele sendo um país desenvolvido, o que acontece? A taxa de longevidade deles acaba sendo cada vez mais alta, fazendo com que eles tenham cada vez mais pessoas mais idosas do que pessoas aptas a estarem no mercado de trabalho, certo? E aí, como os europeus, eles são extremamente nacionalistas, para eles isso acaba sendo um problema. Por quê? Porque eles precisam recorrer à mão de obra estrangeira, por não terem pessoas suficientes para ocupar esse mercado de trabalho, certo? Em algum momento eles fizeram a política reversa da política antinatalista. Eles já incentivaram a sua população a voltar a ter filhos para não depender da mão de obra estrangeira, certo? Mas a gente sabe que hoje em dia, nos tempos atuais principalmente, o governo ele não consegue mais, digamos que assim, trabalhar a cabeça das pessoas, principalmente nos países desenvolvidos. A população faz aquilo que acha que é melhor para o seu modo de vida, certo? Então, não é mais o governo que vai ditar as regras do modo de vida daquela população, e sim a população que vai fazer aquilo que for melhor para ela. Então, eles não conseguem mais incentivar as pessoas a voltarem a ter muitos filhos, certo? Porque isso também é um problema. Quanto mais filhos eu tiver, mais eu vou ter que trabalhar, certo? E aí, esses países acabam recebendo essas pessoas justamente por precisarem para o seu mercado de trabalho. E existe algum país que a imigração é proibida? Existe, principalmente os países de fronteira fechada, né? A gente pode citar um país símbolo disso, a Coreia do Norte. Qual é o país que mais, qual é a população que conseguiu entrar ali, né? E aí eles não conseguem, nem a população consegue sair de lá para migrar para um outro país e nem outros países conseguem refúgio lá. Sim. E por que na Coreia do Norte não tem como imigrar? Porque lá é um país totalmente fechado, eles vivem em um regime basicamente ditatorial, então Sim. Eles não têm... digamos que eles não têm acesso ao mundo exterior, diferente do mundo em que eles vivem, Sim. certo? É tudo controlado lá. E como é que é que vê lá? Pelo que nós sabemos, né? Porque o que a Sim. gente sabe é o que nos é passado. Ninguém tem acesso a informações 100% fiéis ao que acontece dentro do seu país, porque eles não divulgam nada do que aconteceu lá. Sim. Um fato é a época da pandemia, em que a gente não tem dados concretos de nada que aconteceu dentro daquele território durante a pandemia, Sim. certo? Então, o que a gente sabe é que os sistemas de rádio, TV, internet, tudo é rastreado, tudo passa somente os programas locais, aquilo que é permitido para que eles assistam. Sim. E qual a sua opinião sobre imigração? A minha opinião é que se o meu país ele não me dá condições de sobrevivência, principalmente, eu preciso procurar essas condições em um outro país, não é verdade? Sim. Em um outro país que me dê condições, que me dê qualidade de vida, que me dê emprego, que me dê saúde, educação. Mas esse outro país ele também precisa estar preparado para receber essas pessoas. Sim. Antes de eu receber essas pessoas, esses migrantes, ou no caso, a gente pode citar também os refugiados, eu preciso ter dado boas condições de vida para as pessoas que já moram no meu país, né? Porque só a partir daí eu vou conseguir também dar uma boa qualidade de vida para as pessoas que estão chegando, seja de forma espontânea ou de forma forçada, certo? Então, antes disso, o país precisa estar preparado, né? O nosso país, eu acredito que ele não esteja preparado. Tanto prova que as pessoas estão aí, estão nas ruas, estão em abrigos, não tem emprego nem para quem já mora aqui, imagine para quem está chegando, não é verdade? É bem complicado. E depois da guerra da Rússia e da Ucrânia, muitas pessoas começaram a emigrar? Sim, porque o país não tem
as pessoas buscam sobrevivência, Sim. né? Buscam qualidade de vida. A qualidade de vida que a gente fala é: eu tenho um emprego para conseguir sustentar minha família, eu consegui comprar remédio, consegui comprar alimentação, consegui comprar vestimentas. E se é um país que está ali sendo constantemente bombardeado, eu preciso principalmente buscar a minha sobrevivência, né? Antes disso, eu preciso buscar refúgio em um país que eu vá conseguir sobreviver. Como é que foi a acolhida deles? Como é que foi a acolhida deles? A acolhida, É. a gente sabe que alguns países, principalmente que estavam ali recebendo eles, em algum momento não quiseram mais receber porque estavam recebendo uma grande quantidade de pessoas, né? Sim. E aí esses países, eles acabam querendo fechar suas fronteiras para não receber essas pessoas, para não ter um contingente populacional que vai fazer com que as condições de vida no seu país decaiam, certo? E assim, nesses casos, ninguém vai chegar e vai ser super bem recebido e tudo mais. Por quê? Porque, em primeiro lugar, num momento como esse, nem todo o país está preparado, né, para receber essas pessoas. Então, em algumas situações, eles conseguiram abrigo, eles conseguiram sim. Em outros, eles tiveram que tentar conseguir ultrapassar fronteiras, para tentar conseguir entrar em alguns países, viver ali de forma clandestina em um primeiro momento, até conseguir, digamos que, uma estabilidade, né? E muitos ucranianos migraram para o Brasil? Dados estatísticos concretos a gente não tem, certo? Mas a gente sabe que a gente já recebeu sírios, já recebeu pessoas de todas as partes do mundo, certo? Em momentos em que eles precisavam migrar. E aí, nesse momento, pode ser que sim, mas uma grande quantidade eles foram para os países em que eles conseguiram entrar mais rapidamente. E assim, professora, na sua opinião, quando que o nosso mundo ele começou a ter mais essa questão de imigração? Qual foi o fator que meio que foi o ápice para o início das migrações e imigrações no mundo? Tu falas do mundo atual, certo? Sim, do mundo atual. Nós vivemos em um mundo capitalista, certo? E o mundo capitalista é uma eterna busca por melhoria econômica, certo? Se o teu país ele não te oferece isso e tu vê que aquele outro país está te oferecendo, o que tu vai fazer? Tu vai tentar a todo custo ir para aquele outro país, porque lá tu vai conseguir, digamos que, correr atrás de tudo aquilo que tu não consegue dentro do teu país, né? E aí tem também a questão da situação política, né? Que muitos países eles entram em um quadro político de total declínio, digamos assim, de condições em que a população está insatisfeita e tudo mais. Essa população também passa a migrar, a buscar outras saídas, outras alternativas em outros países. Então, eu acredito que essa questão política, econômica, principalmente foi o pontapé inicial para que tudo chegasse a esse ápice do que nós estamos hoje em dia. As questões ambientais, elas podem ser citadas, principalmente como o caso dos haitianos, né? Mas a gente não tem como prever, assim, vai daqui a 3 anos, determinado país vai passar por um desastre ambiental e aí vai precisar, a população toda vai precisar buscar refúgio, buscar abrigo em outro país. É uma questão que a gente não tem como prever, assim, tão fortemente, certo? Sim.